Quantos cálculos você acha que sua placa de vídeo realiza a cada segundo, enquanto roda jogos com gráficos incrivelmente realistas? Talvez 100 milhões? Bem, 100 milhões de cálculos por segundo é o que é necessário para rodar Mario 64 de 1996. Precisamos de mais potência, talvez 100 bilhões de cálculos por segundo. Bem, aí você teria um computador que poderia rodar Minecraft em 2011. Para rodar os jogos mais realistas, como Cyberpunk 2077, você precisa de uma placa de vídeo, que consegue realizar cerca de 36 trilhões de cálculos por segundo. Esse é um número inimaginavelmente grande, então vamos parar um segundo para tentar visualizá-lo. Imagine resolver uma conta de multiplicação armada uma vez a cada segundo. Agora vamos supor que todo mundo no planeta faça um cálculo semelhante, mas com números diferentes. Para alcançar o poder computacional equivalente a essa placa de vídeo e seus 36 trilhões de cálculos por segundo, precisaríamos de cerca de 4.400 terras cheias de pessoas, todas trabalhando juntas e realizando um cálculo cada uma a cada segundo. É realmente impressionante pensar que um dispositivo consegue realizar todos esses cálculos. Então, neste vídeo, vamos ver como as placas de vídeo funcionam em duas partes. Primeiro, vamos abrir esta placa de vídeo e explorar os diferentes componentes internos, assim como o design físico e a arquitetura da GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico. Em segundo lugar, vamos explorar a arquitetura computacional e ver como as GPUs processam montanhas de dados e por que elas são ideais para rodar jogos de videogame, gráficos, mineração de Bitcoin, redes neurais e inteligência artificial. Então fique por aqui e vamos direto ao assunto. Antes de mergulharmos em todas as partes da GPU, vamos primeiro entender as diferenças entre GPUs e CPUs. Dentro desta placa de vídeo, a unidade de processamento gráfico, ou GPU, tem mais de 10.000 núcleos. No entanto, quando olhamos para a processador ou unidade central de processamento que está montada na placa-mãe, encontramos um circuito integrado ou chip com apenas 24 núcleos. Qual delas é mais poderosa? 10.000 é muito mais do que 24, então você pensaria que a GPU é mais poderosa. No entanto, é mais complicado do que isso. Uma analogia útil é pensar na GPU como um navio cargueiro enorme e na processador como um avião jumbo. A capacidade de carga corresponde à quantidade de cálculos e dados que podem ser processados. E a velocidade do navio ou do avião é a taxa com que esses cálculos e dados estão sendo processados. Essencialmente, é uma troca entre um número massivo de cálculos executados em uma taxa mais lenta versus poucos cálculos que podem ser realizados em uma taxa muito mais rápida. Outra diferença fundamental é que os aviões são muito mais flexíveis, já que podem transportar passageiros, pacotes ou contêineres e podem decolar e pousar em qualquer um dos dezenas de milhares de aeroportos. Da mesma forma, as CPUs são flexíveis porque podem executar uma variedade de programas e instruções. No entanto, os navios cargueiros gigantes transportam apenas contêineres com cargas a granel dentro e estão limitados a viajar entre portos. Da mesma forma, as GPUs são muito menos flexíveis do que as CPUs e só conseguem executar instruções simples, como operações aritméticas básicas. Além disso, as GPUs não conseguem rodar sistemas operacionais nem se conectar a dispositivos de entrada ou redes. Essa analogia não é perfeita, mas ajuda a responder à pergunta: o que é mais rápido, um processador ou uma GPU? Basicamente, se você quiser realizar um conjunto de cálculos em grandes volumes de dados, então uma GPU será mais rápida para completar a tarefa. No entanto, se você tiver muito menos dados que precisam ser avaliados rapidamente, então uma processador será mais rápida. Além disso, se você precisa rodar um sistema operacional ou dar suporte a conexões de rede em uma ampla variedade de aplicações e hardwares diferentes, então você vai querer um processador
Vamos fazer um vídeo separado sobre arquitetura de processador, então inscreva-se para não perder. Mas agora, vamos mergulhar nesta placa de vídeo e ver como ela funciona. No centro desta placa de vídeo está a placa de circuito impresso, ou PCB, com todos os vários componentes montados nela. E vamos começar explorando o cérebro, que é a unidade de processamento gráfico, ou GPU. Quando abrimos, encontramos um grande chip, ou die, chamado GA102, construído com 28,3 bilhões de transistores. A maior parte da área do chip é ocupada pelos núcleos de processamento, que têm uma organização hierárquica. Especificamente, o chip é dividido em 7 clusters de processamento gráfico, ou GPCs, e dentro de cada cluster de processamento há 12 multiprocessadores de streaming, ou SMMs. Em seguida, dentro de cada um desses multiprocessadores de streaming, há 4 warps e um núcleo de Ray Tracing. E então, dentro de cada warp, há 32 núcleos CUDA, ou de sombreamento, e um núcleo Tensor. Em toda a GPU, há 10.752 núcleos CUDA, 336 núcleos Tensor e 84 núcleos de Ray Tracing. Esses 3 tipos de núcleos executam todos os cálculos da GPU, e cada um tem uma função diferente. Os núcleos CUDA podem ser vistos como calculadoras binárias simples, com um botão de adição, um botão de multiplicação e alguns outros, e são os mais usados ao rodar jogos. Os núcleos Tensor são calculadoras de multiplicação e adição de matrizes, e são usados para transformações geométricas e para trabalhar com redes neurais e inteligência artificial. E os núcleos de Ray Tracing são os maiores, mas em menor quantidade, e são usados para executar algoritmos de Ray Tracing. Agora que entendemos os recursos computacionais dentro deste chip. Um fato bastante interessante é que as placas de vídeo 3080, 3090, 3080 Ti e 3090 Ti usam o mesmo design de chip GA102 para suas GPUs. Isso pode parecer contraintuitivo, porque elas têm preços diferentes e foram lançadas em anos diferentes, mas é verdade. Então por que isso acontece? Bem, durante o processo de fabricação, às vezes erros na formação do padrão, poeira, partículas ou outros problemas de fabricação causam danos e criam áreas defeituosas no circuito. Em vez de descartar todo o chip por causa de um pequeno defeito, os engenheiros encontram a região defeituosa e isolam permanentemente, desativando o circuito próximo. Ao ter uma GPU com um design altamente repetitivo, um pequeno defeito em um núcleo só danifica aquele circuito específico do multiprocessador de streaming e não afeta as outras áreas do chip. Como resultado, esses chips são testados e categorizados ou classificados de acordo com o número de defeitos. A placa de vídeo 3090 Ti possui chips GA102 sem defeitos, com todos os 10.752 núcleos CUDA funcionando corretamente. A 3090 tem 10.496 núcleos funcionando. A 3080 Ti tem 10.240 e a 3080 tem 8.704 núcleos CUDA funcionando, o que equivale a ter 16 multiprocessadores de streaming danificados e desativados. Além disso, diferentes placas de vídeo diferem pela sua velocidade máxima de clock e pela quantidade e geração de memória gráfica que suportam. A GPU, que vamos explorar em breve, porque temos focado na arquitetura física deste chip de GPU GA102. Vamos ampliar a imagem de um desses núcleos CUDA e ver como ele é por dentro. Esta calculadora simples é composta por aproximadamente 410 mil transistores. Esta seção de 50 mil transistores realiza a operação de multiplicação, B mais C, que é chamado de multiplicação e adição fundidas, ou FMA, e é a operação mais comum realizada por placas de vídeo. Metade dos núcleos CUDA executa FMA usando números de ponto flutuante de 32 bits, que são essencialmente notação científica,
e a outra metade dos núcleos usa ou inteiros de 32 bits ou números de ponto flutuante de 32 bits. Outras seções deste núcleo acomodam números negativos e executam outras funções simples, como deslocamento de bits e mascaramento de bits, assim como coletar e enfileirar as instruções e operandos recebidos, e então acumular e emitir os resultados. Como resultado, este único núcleo é apenas uma calculadora simples com um número limitado de funções. Esta calculadora realiza uma operação de multiplicação e uma de adição a cada ciclo de clock. E, portanto, com esta placa de vídeo 3090 e seus 10.496 núcleos e clock de 1,7 GHz, obtemos 35,6 trilhões de cálculos por segundo. No entanto, se você está se perguntando como a GPU lida com operações mais complicadas como divisão, raiz quadrada e funções trigonométricas, bem, essas operações de calculadora são realizadas pelas unidades de funções especiais, que são bem menos numerosas, já que apenas 4 delas podem ser encontradas em cada multiprocessador de streaming. Agora que entendemos o que há dentro de um único núcleo, vamos dar um zoom para fora e dar uma olhada nas outras seções do chip GA102. Ao redor da borda, encontramos 12 controladores de memória gráfica, os controladores NVLink e a interface PCE. Na parte inferior está um cache de memória SRAM de 6 MB de nível 2 e aqui está o GigaThread Engine, que gerencia todos os clusters de processamento gráfico e multiprocessadores de streaming internos. Agora que exploramos a arquitetura física desta GPU GA102, vamos dar um zoom para fora e olhar para as outras partes dentro da placa de vídeo. Neste lado estão as várias portas para conectar os monitores. Do outro lado está o conector de energia de 12 volts e aqui estão os pinos PCIe, que se conectam à placa-mãe na placa de circuito impresso. A maioria dos componentes menores constitui o módulo regulador de voltagem, que recebe os 12 volts de entrada e converte para 1,1 volts e fornece centenas de watts de energia para a GPU. Como toda essa energia aquece a GPU, a maior parte do peso da placa de vídeo está na forma de um dissipador de calor com 4 heat pipes que levam o calor da GPU e dos chips de memória para o radiador, aletas, onde ventiladores ajudam a dissipar o calor. Talvez alguns dos componentes mais importantes, além da GPU, sejam os 24 GB de memória gráfica, chips, que são tecnicamente chamados de GDDR6X SDRAM e foram fabricados pela Micron, que é a patrocinadora deste vídeo. Ao iniciar um videogame ou esperar uma tela de carregamento, a maior parte do tempo é consumida. Movendo todos os modelos 3D de uma determinada cena ou ambiente do SSD para esses chips de memória gráfica. Como mencionado anteriormente, a GPU possui uma pequena quantidade de armazenamento de dados em seu cache L, 2 compartilhado de 6 MB, que pode armazenar o equivalente a mais ou menos essa quantidade do ambiente do videogame. Portanto, para renderizar um videogame, diferentes partes da cena estão sendo continuamente transferidas entre a memória gráfica e a GPU, porque os núcleos estão constantemente realizando dezenas de trilhões de cálculos. Por segundo, as GPUs são máquinas famintas por dados e precisam ser continuamente alimentadas com terabytes e mais terabytes de dados. E assim, esses chips de memória gráfica são projetados como se fossem vários guindastes, carregando um navio de carga ao mesmo tempo. Especificamente, esses 24 chips transferem juntos 384 bits de cada vez, o que é chamado de largura de barramento. E a quantidade total de dados que pode ser transferida, ou a largura de banda, é de cerca de 1,15 terabytes por segundo. Em contraste, os módulos de DRAM que suportam a processador têm apenas uma largura de barramento de 64 bits e uma largura de banda máxima mais próxima de 64 GB por segundo.
Uma coisa bastante interessante é que você pode pensar que os computadores funcionam apenas usando uns e zeros binários. No entanto, para aumentar as taxas de transferência de dados, a GDDR6X e a memória gráfica mais recente, GDDR7, enviam e recebem dados pelos fios do barramento usando múltiplos níveis de voltagem, além de apenas 0 e 1. Por exemplo, a GDDR7 usa 3 esquemas de codificação diferentes para combinar bits binários em dígitos ternários ou símbolos PAN3 com voltagens de 0, 1 e menos 1. Segue o esquema de como 3 bits binários são codificados em 2 dígitos ternários. E esse esquema é combinado com um esquema de codificação de 11 bits para 7 dígitos ternários, resultando no envio de 276 bits binários, usando apenas 176 dígitos ternários. A geração anterior, GDDR6X, que é a memória desta placa de vídeo 3090, usava um esquema de codificação diferente chamado PAN4 para enviar 2 bits de dados usando 4 níveis de voltagem diferentes. No entanto, os engenheiros da indústria de memória gráfica concordaram em mudar para o PAN3 nas próximas gerações de chips gráficos. Para reduzir a complexidade do codificador, melhorar a relação sinal-ruído e aumentar a eficiência energética, a Micron oferece inovação consistente para ultrapassar os limites de quanto dado pode ser transferido a cada segundo e para projetar chips de memória de ponta. Outro avanço da Micron é o desenvolvimento da HBM, ou memória de alta largura de banda, que envolve os chips de IA. A HBM é construída a partir de pilhas de chips de memória DRAM e utiliza TSVs, ou vias através do silício, para conectar a pilha em um único chip, formando essencialmente um cubo de memória para IA. Para a geração mais recente de memória de alta largura de banda, que é a HBM3E, o único cubo pode ter de 24 a 36 GB de memória, resultando assim em 192 GB de memória de alta velocidade ao redor do chip de IA. Na próxima vez que você comprar um sistema acelerador de IA, certifique-se de que ele use HBM3E da Micron, que consome 30% menos energia do que os produtos concorrentes. A menos que esteja montando um data center de IA, provavelmente não vai querer comprar um desses sistemas, que custam entre 25 e 40 mil dólares e estão em lista de espera por alguns anos. Se você quer saber sobre memória de alta largura de banda ou a próxima geração de memória gráfica da Micron, confira os links na descrição. Alternativamente, se projetar a próxima geração de chips de memória te interessa, a Micron está sempre procurando por cientistas e engenheiros talentosos para ajudar a inovar em chips de ponta, e você pode saber mais sobre como trabalhar na Micron usando este link. Agora que exploramos muitos dos componentes físicos dentro desta placa de vídeo e GPU, vamos explorar a arquitetura computacional e ver como aplicativos como jogos, gráficos e mineração de Bitcoin executam o que chamamos de operações embaraçosamente paralelas. Embora possa parecer um nome estranho, embaraçosamente paralelo é, na verdade, uma classificação técnica de problemas de computação, onde pouco ou nenhum esforço é necessário para dividir o problema em tarefas paralelas. E a renderização de jogos e a mineração de Bitcoin se encaixam facilmente nessa categoria. Essencialmente, as GPUs resolvem problemas embaraçosamente paralelos, usando um princípio chamado SMD, que significa instrução única, múltiplos dados, onde as mesmas instruções ou etapas são repetidas por milhares ou milhões de números diferentes. Vamos ver um exemplo de como o SIMD, ou instrução única, múltiplos dados, é usado para criar esse ambiente de videogame 3D. Como você já deve saber, esse chapéu de cowboy na mesa é composto por aproximadamente 28 mil triângulos construídos, conectando cerca de 14 mil vértices, cada um com coordenadas X, X e Z.
Essas coordenadas dos vértices são construídas usando um sistema de coordenadas chamado espaço do modelo, com a origem 0, 0, 0, estando no centro do chapéu. Para construir um mundo 3D, colocamos centenas de objetos, cada um com seu próprio espaço do modelo, dentro do ambiente do mundo. E, para que a câmera possa saber onde cada objeto está em relação aos outros objetos. Temos que converter ou transformar todos os vértices de cada espaço de modelo separado para o sistema de coordenadas compartilhado do mundo, ou espaço do mundo. Então, por exemplo, como convertemos os 14.000 vértices do chapéu de cowboy do espaço do modelo para o espaço do mundo? Bem, usamos uma única instrução que soma a posição da origem do chapéu no espaço do mundo a coordenada x, y e xz, correspondente de um único vértice no espaço do modelo. Em seguida, aplicamos essa instrução a vários dados, que são todas as coordenadas x, y e z restantes dos outros milhares de vértices usados para construir o chapéu. Depois, fazemos o mesmo para a mesa e para o restante das centenas de outros objetos na cena, sempre usando as mesmas instruções, mas com as coordenadas de cada objeto no espaço do mundo e os milhares de vértices de cada objeto no espaço do modelo. Como resultado, todos os vértices e triângulos de todos os objetos são convertidos para um sistema de coordenadas comum no espaço do mundo, e a câmera agora pode determinar quais objetos estão na frente e quais estão atrás. Este exemplo ilustra o poder do SIMD, ou Instrução Única, múltiplos dados, e como uma única instrução é aplicada a 5.629 objetos diferentes, com um total de 8,3 milhões de vértices dentro da cena, resultando em 25 milhões de cálculos de adição. A chave para o SIMD e para programas facilmente paralelizáveis é que cada um desses milhões de cálculos não depende de nenhum outro cálculo. E assim, todos esses cálculos podem ser distribuídos para os milhares de núcleos da GPU e concluídos em paralelo uns com os outros. A transformação de vértices do espaço do modelo para o do mundo é só um dos primeiros passos de um pipeline de renderização de gráficos de videogame complexo. E nós temos um vídeo separado que aprofunda em cada um desses outros passos. Além disso, pulamos as transformações de rotação e escala de cada objeto. Mas levar esses valores em consideração é um processo semelhante que exige cálculos SIMD adicionais. Agora que temos uma compreensão simples de SIMD, vamos discutir como essa arquitetura computacional se relaciona com a arquitetura física. Essencialmente, cada instrução é executada por uma thread, e essa thread é associada a um único núcleo CUDA. As threads são agrupadas em conjuntos de 32 chamados warps, e a mesma sequência de instruções é enviada para todas as threads em um warp. Depois, os warps são reunidos em blocos de threads gerenciados pelo multiprocessador de fluxo. E então, finalmente, os blocos de threads são agrupados em grids, que são processadas em toda a GPU. Todos esses cálculos são gerenciados ou agendados pelo GigaThread Engine, que mapeia de forma eficiente os blocos de threads para os multiprocessadores de fluxo disponíveis. Uma distinção importante é que dentro da arquitetura SIMD, todas as 32 threads em um warp seguem as mesmas instruções e estão sincronizadas entre si. É como uma falange de soldados se movendo juntos. Essa execução sincronizada era aplicada às GPUs até por volta de 2016. No entanto, GPUs mais recentes seguem uma arquitetura SIMT, ou seja, instrução única para múltiplas threads. A diferença entre SIMD e SIMT é que, embora ambas enviem o mesmo conjunto de instruções para cada thread, com SIMT, as threads individuais não precisam estar sincronizadas umas com as outras e podem avançar em ritmos diferentes. No jargão técnico, cada thread recebe seu próprio contador de programa. Além disso, com SIMT, todas as threads dentro de um multiprocessador de fluxo usam um cache L, um compartilhado de 128 KB,
E assim, os dados que são gerados por uma thread podem ser usados posteriormente por outra thread. Essa melhoria de CIMD para CIMT permite mais flexibilidade ao lidar com divergência de warp por meio de ramificações condicionais dependentes de dados, além de facilitar a reconvergência das threads para alcançar a barreira de sincronização. Essencialmente, as arquiteturas mais recentes de GPUs são mais flexíveis e eficientes, especialmente ao lidar com ramificações no código. Uma observação adicional é que, embora você possa pensar que o termo warp vem de warp drives, na verdade ele vem da tecelagem. E especificamente, o tear Jacquard, esse tear de 1804, usava cartões perfurados programáveis para selecionar fios específicos de um conjunto e tecer padrões intrincados. Os teares são realmente fascinantes. Vamos continuar. Os tópicos finais que vamos explorar são mineração de Bitcoin, núcleos tensores e redes neurais. Mas antes, gostaríamos de pedir que você curta este vídeo, escreva um comentário rápido abaixo, compartilhe com um colega, amigo ou nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. O sonho da Branch Education é criar vídeos educativos gratuitos e acessíveis, visualmente envolventes, que mergulhem profundamente em uma variedade de tópicos sobre ciência, engenharia e como a tecnologia funciona. E então, combinar vários vídeos em um currículo de engenharia totalmente gratuito para estudantes do ensino médio e universitário. Levar alguns segundos para curtir, se inscrever e comentar abaixo nos ajuda muito. Além disso, temos uma página no Patreon com amas e bastidores. E se você acha útil o que fazemos, agradeceríamos qualquer apoio. Obrigado! Então, agora que exploramos como a execução de múltiplos threads por instrução única é usada em videogames, vamos discutir brevemente o porquê. As GPUs foram inicialmente usadas para minerar Bitcoin. Não vamos entrar muito no algoritmo por trás do blockchain, vamos deixar isso para um episódio separado, mas essencialmente para criar um bloco no blockchain. O algoritmo de hash SH256 é executado em um conjunto de dados que inclui transações, um carimbo de data e hora, dados adicionais e um número aleatório chamado nonce. Após passar esses valores pelo algoritmo de hash SHA-256, é gerado um valor aleatório de 256 bits. Você pode comparar esse algoritmo a um gerador de bilhetes de loteria, mas sem a opção de escolher os números. Mas, com base nos dados de entrada, o algoritmo SH256 gera um número de bilhete de loteria aleatório. Assim, ao alterar apenas o nonce e manter o restante da transação igual, será gerado um novo número de bilhete de loteria aleatório. O vencedor dessa loteria de mineração de Bitcoin é o primeiro número de bilhete gerado aleatoriamente que tiver os primeiros 80 bits todos em zero, enquanto o restante dos 176 valores não importa. Assim que um bilhete vencedor da loteria do Bitcoin é encontrado, a recompensa é de 3 Bitcoins e a loteria reinicia com novas transações e valores de entrada. Por que as placas de vídeo foram usadas? Bem, as GPUs executavam milhares de iterações do algoritmo SHA-256 com as mesmas transações, carimbo de data e hora, outros dados, mas com valores de nonce diferentes. Como resultado, uma placa de vídeo como esta poderia gerar cerca de 95 milhões de hashes SH256, ou 95 milhões de bilhetes de loteria numerados aleatoriamente a cada segundo. E, com sorte, um desses números de loteria teria os primeiros 80 dígitos todos em zero. No entanto, hoje em dia, computadores equipados com ASICs, ou circuitos integrados de aplicação específica, realizam 250 trilhões de hashes por segundo, o equivalente a 2.600 placas de vídeo, fazendo com que as placas de vídeo pareçam uma colher. Ao minerar Bitcoin, ao lado de uma escavadeira, aquilo é um computador de mineração ASIC. Vamos agora discutir o design dos núcleos tensores.
Vai levar vários vídeos completos para cobrir IA generativa e redes neurais, então vamos focar exatamente na matemática de matrizes que os núcleos tensores resolvem. Basicamente, os núcleos tensores pegam 3 matrizes, multiplicam as 2 primeiras, somam a terceira e então produzem o resultado. Vamos olhar para um valor da saída. Esse valor é igual à soma dos valores da primeira linha da primeira matriz, multiplicados pelos valores da primeira coluna da segunda matriz. E então o valor correspondente da terceira matriz é somado. Como todos os valores das 3 matrizes de entrada estão prontos ao mesmo tempo, os núcleos tensores completam todos os cálculos de multiplicação e adição de matrizes. Ao mesmo tempo, redes neurais e IA generativa exigem trilhões a quadrilhões de operações de multiplicação e adição de matrizes, e normalmente utilizam matrizes muito maiores. Por fim, existem os núcleos de Ray Tracing, que exploramos em um vídeo separado que já foi lançado. É basicamente isso sobre placas de vídeo. Agradecemos aos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube pelo apoio aos vídeos. Caso queira apoiar nosso trabalho financeiramente, os links estão na descrição abaixo. Este é o Branch Education, e nós criamos animações em 3 dimensões que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Veja outro vídeo do Branch clicando em um destes cartões ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.